E aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo, a esse canal. O meu nome é Richard, eu sou biólogo e no vídeo de hoje eu vou compartilhar contigo um atendimento que eu fiz a um cliente que ele estava com um problema com o ratão do banhado. Você conhece esse animal? Bom, se ainda não conhece, me acompanha aqui até o final do vídeo que eu vou te contar um pouquinho mais sobre ele. Então, para a gente se conhecer melhor, eu trabalho com serviços ambientais aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e eu atendo principalmente síndicos de condomínios, tá? Esse cliente meu, ele é um síndico profissional e ele atende um condomínio que fica dentro de uma reserva ambiental aqui na região, tá? O condomínio não fica todo dentro da reserva, mas uma parte dele compõe essa reserva ambiental, eles tiveram autorização para construir e tudo mais, os lotes são bem grandes, tem bastante estrutura, e apesar de toda essa estrutura, o condomínio ele ainda está dentro de uma reserva, então espécies nativas ali da região acabam circulando livremente e os moradores que optam, as pessoas que compraram lotes ali, elas já estavam cientes e eles têm que se adaptar à vida compartilhada, digamos assim, com esses animais que também moram ali, que inclusive já estavam morando ali antes mesmo deles chegarem, né? O que aconteceu, que gerou uma problemática, é que um novo comprador, né, um novo inquilino, ele comprou uma propriedade ali nesse condomínio e ele está reclamando da presença e da circulação do ratão do banhado, tá? Que é uma espécie nativa aqui na América do Sul e ela está principalmente nos campos sulinos, aqui no bioma Pampa, ela é bem comum. Então é um animal que a gente encontra bastante. Até eu dei uma pesquisada antes de emitir um parecer técnico ali para o meu cliente e eu vi que em São Paulo, no Rio Tietê, elas também habitam ali, tá? Então ela é uma espécie que fica transitando ali entre os ambientes antropomorfizados, entre as cidades e as áreas naturais. E como essa reserva ambiental está bem próxima do núcleo urbano, ali do centro urbano, tem uma presença grande do ratão do banhado e isso acabou incomodando esse novo morador. Bom, esse morador começou a cobrar alguma ação da administração do condomínio. Ele começou a cobrar desse síndico que faça alguma coisa para eliminar os ratões do banhado ali do local, tá? O síndico ele já é uma pessoa bem informada, ele sabe que isso não é nem possível, nem viável, inclusive é proibido, né? E ele veio pedir para mim um suporte técnico, para eu fazer um parecer técnico descritivo sobre a espécie, para ele poder apresentar de uma maneira oficial para esse morador, explicando que o ratão do banhado ele faz parte daquele ecossistema e que não pode ser retirado, tá? Inclusive o condomínio faz parte de uma parte do condomínio está em uma reserva ambiental, então é natural que essas espécies circulem. Então, o ratão do banhado, o Myocastor coypus, tá ali bem escritinho o nome da espécie, ele se alimenta basicamente de grãos, tubérculos ou raízes que sejam mais nutritivas e, é claro, ele come plantas do banhado também, principalmente aquele aguapé ou marrequinha, cada região conhece por um nome diferente. Mas são aquelas plantas flutuantes que é bem comum a gente encontrar em água parada, em locais bem poluídos, inclusive ela tem uma superpopulação e pode causar algum problema, tá? Tem até um vídeo falando sobre esse aguapé, que por coincidência é nesse mesmo condomínio, então ele tem ali uma série de questões ambientais. E o interessante é que esse condomínio ele estava com problema de superpopulação de aguapé em uma das lagoas de contenção de água de enxurrada que eles têm, e isso com certeza promoveu a proliferação do ratão do banhado, porque ele se alimenta disso, então tem uma fonte disponível de alimento em grande quantidade e ele conseguiu se reproduzir ali sem medo, tá? Apesar que eles são muito estrategistas, eles têm poucos filhotes, tá? O ratão do banhado ele consegue ter ali até 4, no máximo 5 filhotes por prole e eles criam um núcleo familiar, o que é bem bacana, né? O macho ele fica auxiliando a fêmea enquanto ela se recupera do parto, ele que faz a coleta de alimento e protege ela e os filhotes até ela conseguir se recuperar e os filhotes consigam forragear sozinhos, tá? Então eles têm poucos filhotes, cuidam bastante dessa prole. Bom, apesar dela dificilmente chegar a um bom populacional, ela tem um trabalho ecológico muito importante nas áreas em que ela se encontra, porque o ratão do banhado ele acaba competindo pelo nicho alimentar de algumas espécies que são pragas urbanas, tá? Pelo fato dele comer grãos, dele comer tubérculos, dele comer certas fontes de carboidrato, ele acaba competindo pelo nicho com o próprio rato, o rato de esgoto mesmo, os músculos ou a ratazana, lá, aquele ratos novérgicos, norvégicos, não sei, bom, na edição ali eu coloco o nome da espécie certinho. Então tudo isso eu fui acrescentando ao laudo técnico que eu passei para o síndico, eu evidenciei a importância ecológica da espécie e que é justamente por isso que até então aquele condomínio não precisou contratar nenhum serviço de controle de pragas, apesar de eles estarem bem próximos do centro da cidade.
porque já tem todo um ecossistema que acaba fazendo com que aquele ambiente seja equilibrado, tá? Não tem ratos frequentando lá justamente pela presença do ratão do banhado. E eles não têm problema com mosquitos também, mesmo sendo uma área muito úmida, porque lá, como está próximo de um fragmento, tem diversos predadores dos mosquitos. Eles não estão tendo problema com pombos ainda, que é um problema que toda a circunvizinhança do condomínio tem. Eles ainda não têm, justamente por ter a presença de aves de rapina lá, que também circulam por aquele fragmento de floresta. Então, o ecossistema bem balanceado daquele local permite uma série de benefícios ambientais. Bom, apesar de atualmente ele não ter nenhum risco de extinção praticamente, ele está no nível LC lá da escala da IUCN, então é o grau menos preocupante quanto à extinção dessa espécie, ele ainda assim é protegido por lei aqui no Brasil, tá? Justamente por ele ser uma espécie nativa e por ele prestar serviços ambientais. E a prática predatória ali, ou tu tentar controlar de uma maneira que mate a população ou até mesmo reduzir o habitat dele, é considerado crime ambiental. E esse crime ambiental vai incidir sobre quem fizer essa ação, né? Seja uma pessoa física ali com seu CPF ou seja uma empresa. Então, no caso desse condomínio, se eles resolvessem tomar alguma medida de contenção ali contra o ratão do banhado, se eles resolvessem matar os bichos ou contratar uma multa, inclusive o condomínio ser embargado, e é claro, eles teriam que fazer toda uma compensação ambiental que sairia bem caro, tá? Então tudo isso eu coloquei no parecer técnico e enviei ele para o síndico, ele já mandou para os moradores, o que acalmou os ânimos, tá? Então o objetivo desse vídeo assim foi mostrar que a preservação ambiental está muito mais relacionada à informação mesmo do que qualquer outra coisa, que só o ato da gente mandar um parecer técnico ali explicativo mostrando por que aquela espécie está ali, que é melhor que ela esteja ali do que os ratos e os pombos, e isso já faz com que as pessoas mudem de ideia, tá? Então foi relativamente simples resolver essa questão, precisou apenas de um texto bem explicado que o morador conseguiu entender, o síndico conseguiu evitar ali qualquer problema, conseguiu evitar uma multa para o condomínio, conseguiu evitar qualquer tipo de agressão aos animais e conseguiu. Mas no mais é isso aí que eu queria contar para ti. Te agradecer por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, eu devia ter pedido antes, né? Mas mesmo assim, se tu chegou até o final, tenho certeza que tu gostou do vídeo. E te agradecer pela companhia. E a gente se vê no próximo. Tchau, boa noite.